Então, Salmos, capítulo 10, a partir do verso 1, o salmista diz o seguinte: Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua glória, da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Esta emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e arrasta-o com sua rede. Abaixa-se, rasteja nas suas garras, caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em suas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que o descubras de todo. Ó Senhor e Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazerdes justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que era a terra, não volte a espalhar o terror. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, onde estamos reunidos para recebermos a instrução da tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa instruir-nos, possa falar aos nossos corações. Espírito Santo, pedimos para que tu nos convença do pecado, nos convença da maldade, que nessa manhã nós possamos ser confrontados pela tua palavra, Deus, que nessa manhã nós possamos ser, Deus, realmente convencidos dos nossos maus caminhos, que nessa manhã, Deus, nós possamos observar, Deus, o Senhor, observar o seu caráter, Deus, e a partir dessa observação, Deus, nos aproximarmos mais daquilo que o Senhor tem e deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Pode se sentar, meus queridos. Dando continuidade, então, aos nossos estudos a respeito de Salmos, aos sermões que temos feito ao longo de algumas semanas, quero dar continuidade nessa manhã, e o título no qual eu propus para esse Salmos 10 é Quando Deus parece distante, encontrando esperança no silêncio do justo. Tá? E o Salmo 10 ele tem essa característica, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essas características, aonde parece que Deus ele está distante, onde parece que Deus, de alguma maneira, virou a sua face e não percebe toda a maldade, a calamidade que está acontecendo em nosso meio. Mas antes disso, queridos, eu quero só ressaltar algo que nessa semana me saltou aos olhos. Eu não pude estar domingo, né, passado por questões de saúde. Aproveitei, né, das plataformas que nós temos as nossas mensagens gravadas, né, então coloquei na mensagem do pastor Marcelo, que fez o Salmos 9, né, e é a primeira vez que eu escutei o pastor Marcelo, né, a verdade é essa, e eu fiquei realmente muito animado. Eu fiquei realmente assim impactado, né? Não porque eu esperava menos do pastor Marcelo, mas porque ele falou com uma graça tão grande,
Ele discorreu naquele texto de uma maneira tão graciosa que aquilo encheu o meu coração de gozo. E também de temor, por saber que o Senhor tem levantado no nosso meio homens e mulheres piedosos, misericordiosos, que têm tido no coração zelo pela palavra. Então, posto isso, quão importante é nós crescermos enquanto comunidade na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor. Nós, alguns aqui da igreja, temos feito um treinamento que se chama City to City, né? E temos participado, eu já, que, né, alguns membros aqui, o Alves não pôde estar, Garrote, e temos sido impactados pelo que nós temos escutado ali, mas no último encontro, o que mais me marcou foi sobre nós melhorarmos a nossa capacidade de comunicar, né? E esse talvez seja um dos dilemas que nós temos nos dias de hoje. Em meio a tanta confusão que a comunicação traz, comunicar com clareza, né? Isso ficou muito forte no meu coração. E eu orei muito nessa semana para que o Senhor me dê graça de comunicar com clareza com vocês. Eu não consigo usar os termos chiques que usam hoje para isso, né? O pessoal aí da comunicação faz melhor, né? Há uns termos tipo storytelling, né? Uns negócios assim chique, né? Mas, enfim, eu realmente orei ao Senhor para que o Senhor possa me dar graça de comunicar de maneira a qual a igreja possa entender e receber. Amém? Então, vamos continuar. Então, o Salmos 10, ele começa com uma das perguntas mais honestas que nós temos na Bíblia. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que, Senhor, te escondes nas horas da angústia? Essa é a pergunta que o salmista começa a fazer. E todos nós, talvez, já nos perguntamos em algum momento, ou já fizemos essa pergunta em algum momento. Eu não sei você, mas eu já fiz várias vezes, por alguns momentos, já questionei, dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Por exemplo, quando a injustiça prospera, ou quando os maus parecem vencer, ou quando a oração parece não passar do teto. Você já sentiu isso? Em você orar e parece que a coisa não muda. O que está acontecendo, Senhor? Eu não estou vendo mudança. O coração humano, então, vai perguntar, Senhor, onde está? E é justamente nesse cenário que, então, nasce o Salmos 10. Ele não é, então, um salmo escrito a partir de uma sala confortável, mas ele é um salmo escrito em um ambiente de dor. E dor, talvez, aquela dor que você consegue definir, aquela dor que só você consegue falar sobre ela. Essa semana, por exemplo, esse estudo, ele foi feito em meio à dor. Eu estava numa crise aguda de ciático. E quem aqui já teve crise no ciático sabe do que eu estou falando. Foram praticamente 4 dias onde eu fiquei ali basicamente acamado. E orava e perguntava ao Senhor e dizia ao Senhor. E confesso para vocês que em alguns momentos eu falava, por que eu estou tendo essa dor no momento tão oportuno para não ter essa dor? Você já se perguntou isso? Já teve aqueles momentos que você se colocou diante do Senhor e falou, Senhor, por que eu? Por que comigo? Por que está acontecendo isso? Então, o Salmos 10, ele nasce nesse ambiente. E não só nesse ambiente de dor, mas no ambiente de perseguição e no ambiente de um aparente silêncio divino. Parece que Deus está em silêncio. Nada está sendo falado. E é nesse momento que o Salmos 10, então, está surgindo. Agora, quando nós falamos a respeito do Salmos 10, não tem como nós não falarmos do Salmo 9. E eu volto de novo a mencionar aqui, como foi muito bem feito, inclusive pelo pastor Marcelo, Salmos 9 e 10, eles basicamente é um. E a gente sabe disso a partir justamente da Vulgata, a partir justamente da Septuaginta. Ele é um apenas. Mas cabe ressaltar aqui que existe uma diferença de tensão entre eles. E essa diferença é muito interessante. Porque enquanto o Salmos 9 vai trabalhar essa questão de Deus reinando entre as nações, o Salmo 10
ele vai então questionar o porquê que Deus reina nas nações, mas permite que o meu vizinho, tão próximo a mim, seja esse ímpio injusto, seja esse motivo do mal. Ou seja, Deus pode derrubar uma nação, mas não consegue derrubar o meu vizinho? Aquele endemoniado? Aquele possesso das músicas altas? Como é que Deus pode derribar reis, tirar os tronos, mas não pode lidar com aquele piá? Como assim? Então o Salmo 10, ele questiona esse silêncio de Deus. Essa tensão entre Deus reinando nas nações, mas o ímpio parece vencer. Essa pergunta, se Deus é justo, por que os fracos sofrem? Se Deus vê todas as coisas, por que parece permanecer no silêncio? Então o Salmo 10 caminha em direção às respostas dessas perguntas. E a conclusão desse salmo vai nos ensinar uma verdade poderosa. Deus pode parecer silencioso por um momento, mas jamais estará ausente. Ele vê, ele ouve, no tempo certo, ele age. E essa é a diferença crucial dos Salmos 9 para os Salmos 10. As atmosferas são totalmente diferentes, profundamente distintas. E ela oferece, então, uma visão completa dessa experiência de fé entre o triunfo e a prova na qual vamos passar, na qual está proposta para nós. Então, dando continuidade, no Salmos 9, Deus aparece julgando as nações. Mas no 10, surge então essa pergunta mais difícil ainda para nós, que é: se Deus julga os grandes inimigos do seu povo, por que parece demorar para julgar o perverso que está tão perto de nós? Então nós temos o grito dos oprimidos. Se Deus julga os grandes inimigos do seu povo, por que parece demorar para julgar o perverso? Em outras palavras, onde está Deus quando o fraco é explorado? Onde está Deus quando a injustiça prospera? Onde está Deus quando os arrogantes parecem agir sem limites? E essa tensão percorre todos os salmos. E é por isso que esse salmo talvez seja tão relevante nos nossos dias. Porque essas são perguntas reais que fazemos. Essas são perguntas que atormentam o nosso coração. Essas são realidades que todos nós, em algum momento da nossa vida, já vivemos. Estamos vivendo. Ou viveremos. Então ela fala de um mundo onde as pessoas poderosas abusam dos mais fracos. Descreve um cenário onde o mal não é apenas um ato isolado, mas existe uma opressão sistêmica e diária sobre a vida das pessoas. Fala de corrupção, de ganância, de violência, de arrogância. Esse salmo revela a anatomia da maldade que ocorre dentro das próprias comunidades que vivemos, que ocorre no próprio seio familiar, que destrói o pobre, o órfão, os indefesos. Essa é a realidade que muitos de nós já passamos. Esse salmo também fala da sensação de que os maus prosperam enquanto os justos sofrem. Mostra de forma clara que o ímpio, embriagado pelo seu sucesso temporal, acredita ser invencível. E ele conclui de maneira arrogante que jamais será abalado. Mas esse salmo também fala a despeito dessa luta da fé, quando Deus parece estar em silêncio. Então esse salmo traduz o grito dos oprimidos, do louvor ao lamento, a celebração que víamos no Salmo 9, agora a celebração dá lugar à perplexidade e à angústia diante do aparente silêncio de Deus. Os inimigos internos, adversários agora, é o ímpio que vive dentro da comunidade. Muitas vezes o vizinho, o poderoso ou rico que explora,
o vulnerável. Será que você já viu essa cena? Eu acredito que sim. Todos nós já observamos algo nesse sentido. Fala sobre, então, a anatomia da maldade. O foco recai sobre a corrupção doméstica, o uso da posição social para destruir o pobre, o órfão, o indefeso. Fala sobre essa realidade cotidiana. O mal deixou de ser uma ameaça estrangeira distante. E ela, então, se torna uma opressão sistêmica diária, levando o justo a perguntar por que Deus parece esconder a sua face. E sabe, queridos, para mim, essa semana foi muito difícil falar sobre esses salmos, porque é algo que arde muito no meu coração. Particularmente é algo que a gente tem vivido por muitos anos no contexto de missão. Ver pessoas sendo opressas, ver pessoas clamando no seu coração o porquê que isso não acaba, o porquê que meu sofrimento não acaba, o porquê que essa dor simplesmente não sai. E ao ler esse salmo, eu fui confrontado, porque muitas dessas dores são dores minhas. São perguntas minhas. São momentos onde eu, por algumas vezes, pensei que talvez a caminhada do ímpio é melhor. Não poucas vezes, observando a forma como o mundo anda, eu pensei, poxa, talvez a vida do ímpio vale mais a pena. Então, se Deus julga os grandes inimigos do seu povo, por que parece demorar para julgar o perverso que está tão perto de nós? Para Calvino, a angústia do salmista não provém de dúvidas sobre a soberania ou a existência de Deus, mas sim do conflito entre o conhecimento teológico que possui e a realidade visível à sua volta. E aqui, de novo, há uma tensão, porque se nós falamos a despeito desse reinado justo, mas ao nosso redor o que nós vemos e ouvimos é caos. Em suma, então, Calvino defende que, embora os fiéis sintam o distanciamento de Deus, a fé autêntica persiste em oração, reconhecendo a presença constante do Senhor, apesar das aparências. E a minha oração, queridos, nessa manhã, é que para você, mesmo na sua dor, você possa perceber a presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Na perspectiva de João Calvino, ele fala o seguinte, que o aparente silêncio divino é, na verdade, um teste de fé. Deus pode ocultar a sua face não por abandono, mas para incentivar seus filhos a confiarem em sua providência, mesmo quando sua mão não é claramente percebida. Não é claramente percebida. Podemos continuar? Tem pastor e teólogo Derek Kidner, ele ressalta o Salmo 10 e ele fala a respeito dessa realidade cotidiana, onde inúmeros cristãos, ao abordar não um dilema intelectual, mas sim uma profunda crise moral, ele diz o seguinte, o desafio central para o salmista não reside na necessidade de confirmar a existência de Deus, mas de compreender as razões pelas quais o Criador parece consentir com a prosperidade do mal. Então, essa tensão teológica e existencial, ela é um tema recorrente nas Escrituras. Inclusive, ela vai se revelar, por exemplo, no livro de Jó, Abacuque,
Jeremias vai falar sobre essa tensão. Então nós temos a anatomia do ímpio e a negação da provisão. E a partir daqui, então, o salmista vai justamente falar a respeito daquilo que é o ímpio. E a maneira como esse ímpio, então, trabalha. Do versos 2 ao 11, basicamente, ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar, então, tentando descrever esse personagem principal que é o ímpio. Tá? Então, não é apenas os atos pecaminosos, ele está revelando a maneira como o ímpio pensa. Então, o Salmo 10 não mostra apenas o que o ímpio faz, mas ele mostra também quem o ímpio é. E eu confesso para vocês novamente que, lendo esse texto, por algumas vezes eu me deparei justamente na figura do ímpio. Eu me deparei justamente na figura daquele que oprime. Eu me deparei justamente na figura daquele que, de alguma maneira, serve para praticar injustiça. E, novamente, isso confrontou meu coração. Porque, não obstante a pensar e ver as coisas como elas estão acontecendo e questionar sobre elas, também descobri que eu posso ser o agente dessas próprias maldades. Também percebi que eu posso ser o próprio agente que está construindo esse lugar de iniquidade. Podemos continuar? Então, a raiz de tudo é o orgulho. A raiz de tudo é o orgulho. O primeiro pecado mencionado não é violência, não é a mentira, nem a exploração, é o orgulho. Toda a perversidade que se desdobra nos versos seguintes nasce de um coração arrogante, orgulhoso, soberbo. Como afirma o verso 2, com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Então, o orgulho é o pecado que desloca Deus e coloca o homem no centro do universo. O orgulho representa, então, a tentativa deliberada do Fernando viver como se o Criador não fosse mais necessário. O verso 4 declara categoricamente em todas as suas cogitações: não há lugar para Deus. Por isso, então, surge o que nós vamos chamar de ateísmo prático. Esse ateísmo prático consiste no seguinte: a sua prosperidade contínua, presta atenção nisso, a sua prosperidade contínua o embriaga, levando-o a desvirtuar a misericórdia do Senhor para sustentar sua própria soberba. Como o julgamento não vem imediatamente, ele interpreta a paciência divina, que deveria inspirar arrependimento, como ausência ou indiferença divina. Então, esse ímpio conclui erroneamente: se Deus não me puniu, então Deus não se importa. Essa é a forma como o ímpio pensa. Calvino observa aqui, nesse ponto, nesse texto, que a impiedade brota primordialmente de uma percepção equivocada da providência divina, e não apenas dessas condutas exteriores. Então, a essência da impiedade descrita nesse salmo não é uma negação intelectual ou teórica da existência de Deus. Antes, é uma negação prática da providência divina, onde o ímpio realmente acredita que pode agir livremente, porque ele pensa que Deus não está observando. Vocês estão comigo, queridos? Amém? Dentro disso, nós temos também a ilusão produzida pelo sucesso. O ímpio olha para a sua vida e contempla um cenário de prosperidade ininterrupta. Vocês entenderam? Prosperidade ininterrupta. Seus negócios florescem. Seus planos executados com astúcia parecem infalíveis. Seus adversários encontram-se aparentemente subjugados e neutralizados. Esse ímpio, ele é quase que um ímpio gospel.
Porque ele vai dizer: a minha vitória tem sabor de mel. Vocês estão rindo? Embriagado, então, por essa sequência de triunfos temporais, ele chega a uma conclusão fatalista e soberba: jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Você imagina quanta altivez há nessa porção de palavras? Jamais serei abalado. Esse ímpio passa a crer em sua própria invencibilidade. Ele desenvolve uma falsa sensação de segurança, que inclusive ignora a fragilidade humana. Então, de acordo com Spurgeon, essa vã confiança é um traço marcante de um caráter perverso. Então, esse homem começa a agir como se detivesse o controle absoluto sobre o futuro, relegando a soberania divina ao esquecimento. Então, Spurgeon vai dizer o seguinte: essa vã confiança é um traço marcante do caráter perverso. Ele se esquece voluntariamente de que sua existência e cada um dos seus fôlegos continuam dependendo inteiramente da vontade e do sopro de Deus, que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Não há um só centímetro, queridos, da nossa vida que o Senhor não clame: é meu. Não há um só momento da nossa vida que o Senhor não vai dizer: é meu. Então este é o ímpio que vive dessa forma, que percebe as coisas a partir da sua própria cosmovisão humanista, egocêntrica, hedonista. Ele constrói o seu mundo a partir desses elementos. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que, ao mesmo tempo que você lê, você, em algum momento, também até se identifica. E percebe que, por muitas das vezes, aquele ímpio sou eu. Ah, esse ímpio aqui que está sendo descrito é. Difícil pensar assim, mas é a verdade. Sou eu. Talvez nunca usei frases como esse ímpio descrito aqui em Salmos está usando. Jamais me abalarei. Porque talvez falta coragem. Mas lá no íntimo, eu já estou dizendo isso. Charles Spurgeon também destaca que essa conduta revela desprezo pelo Senhor e ignora o futuro acerto de contas divino. Ele enfatiza 3 figuras centrais: o leão, a espreita, o caçador com armadilhas e o pescador com as suas redes. Nós estamos lá no verso 7 ao 10, tá? Então esse coração corrompido se revela inevitavelmente, porque ele vai buscar então manipular. Todo ímpio é manipulador. Toda pessoa que vive em impiedade, ela é manipuladora. Ela distorce os fatos por interesse próprio. Eu já distorci os fatos por interesse próprio. Mas eu acredito que seja só eu aqui nessa manhã. Glória a Deus. Amém, pastor Marcelo? Todo ímpio tende a humilhar o outro, ferindo a dignidade alheia. Todo ímpio tende a explorar, subjugando os vulneráveis
pelo engano, se aproveitando da vulnerabilidade dos outros para ganhar algo para si mesmo. Todo ímpio tende a ferir, causando danos emocionais e espirituais. E você percebe que a simbologia utilizada a partir do verso 8 ao 10, o salmista usa essa metáfora de caça para descrever o ímpio como um predador, que agem com premeditação e astúcia. Olha que interessante, porque esse ímpio aqui, ele é, de certa forma, inteligente. Mas a sua inteligência ele utiliza de forma maliciosa para capturar os frágeis e desamparados. Então ele é como o leão à espreita, ele é como o caçador com armadilhas, ele é como o pescador com as suas redes. Então, continuando, o salmista vai falar a respeito da negação da providência. O doutor Lloyd Jones, ele fala o seguinte: esse trecho bíblico é um retrato fiel da depravação humana, onde o homem não apenas pratica o mal, mas constrói justificativas e toda uma visão de mundo para sustentá-lo, apontando que o ímpio necessita convencer a si mesmo de que Deus é cego às suas ações. Talvez esse, o verso 11, seja o ponto mais sombrio da nossa leitura nessa manhã. Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca mais verá isso. Então ele não nega necessariamente a existência de Deus, mas é como se Deus fosse uma forma teórica. Como se Deus olhasse para nós e pensasse que qualquer coisa da qual praticamos seja irrelevante. Deus não está interessado nisso. Então, suas crenças fundamentais são: Deus não vê. Ele acredita na cegueira divina diante do pecado. Deus não intervém. Supõe que o Criador é um espectador, indiferente à dor humana. Deus não julga. Confia que não haverá prestação de contas. É dessa forma que o ímpio vive. Não haverá prestação de contas. Deus não governa. Ele rejeita ativamente a providência divina sobre a história. Não há governo de Deus. Então o homem vai tentar convencer a si mesmo de que pode viver de forma autônoma, sem prestar contas ao Criador. Então o verso 11 aponta, ou faz um apontamento, que o ímpio vai precisar convencer a si mesmo da inexistência do Criador. Ele vai precisar trazer à sua própria consciência: Deus não existe. Deus não existe. Mas a partir do verso 12, nós começamos a ver então uma transformação. Nós começamos a ver então que agora o salmista, depois de descrever a arrogância do ímpio e a sua aparente prosperidade, o salmista chega a um ponto decisivo da sua jornada agora. Diante da opressão sistêmica e do silêncio que aparece ecoar, ele então está no momento onde ele precisa decidir. Ou ele cai no desespero absoluto e ele permite então que a amargura o consuma, que toda a sua esperança seja destruída,
Ou então ele pode olhar para o seu Criador. É nesse momento agora que nós estamos. Então o ímpio já foi descrito. O ímpio já foi manifestado. Já foi declarado agora quem é o ímpio, como é o ímpio, o que o ímpio faz. Mas e agora? O salmista poderia, inclusive, concluir que Deus realmente abandonou os aflitos, que Deus realmente entregou-os à própria sorte e a um mundo governado pelo egoísmo. Ele poderia aceitar a narrativa niilista do ímpio, que afirma categoricamente que Deus não vê, Deus não julga, Deus não governa. Mas ele faz exatamente o contrário a partir do verso 12. Em vez de se afastar em ceticismo, ele corre para aquele que é o único refúgio seguro. Ele transforma a sua dor profunda em uma oração fervorosa. Aleluia! Demonstrando que o lamento é, na verdade, uma forma robusta de adoração. E então nós temos essa grande virada dos Salmos. Uma mudança radical na perspectiva. Uma mudança que nos mostra como os versos anteriores, onde ele então descrevia essa anatomia imoral do ímpio e as suas estratégias predatórias, e agora ele redireciona seu olhar e fala diretamente com Deus. E então agora o salmista está diante do apelo ao tribunal divino. Você já fez esse apelo? Você tem feito esse apelo? Quando tudo parece ruir. Quando tudo parece apenas ser o caos. Você já se apresentou diante do Senhor dessa forma? Como o salmista vai descrever aqui. Essa é uma das marcas fundamentais da fé bíblica. Ela não ignora a realidade. Ela não finge que a realidade não é dura. Ela não finge que tudo está indo bem enquanto o coração sangra. A fé bíblica leva perguntas mais honestas e cruas para a presença do Senhor. O salmista, ele não precisava entender todos os propósitos divinos para continuar orando. Você não precisa entender todos os propósitos divinos para continuar orando. Eu não preciso compreender todas as facetas divinas para continuar orando. Ele não precisava nem enxergar a mão de Deus agindo para continuar confiando no caráter do Senhor, no caráter eterno de Deus. E então, o salmista, como que um sopro, ele vai dizer: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Você chegou a um ponto da sua vida de poder declarar dessa forma? De dizer: levanta-te, Senhor. Levanta-te, ó Deus, e ergue a tua mão. À primeira vista, essa expressão parece estranha, porque será que Deus estava dormindo? Me fez lembrar de Jesus com os discípulos naquele barco. Será que realmente ele estava ausente? Spurgeon vai dizer que essa é uma oração necessária e propícia para momentos em que a justiça divina parece tardar. O momento que clamamos. Na linguagem dos Salmos, levantar-se é uma figura usada para descrever a manifestação visível da justiça de Deus. O salmista está clamando por uma intervenção que rompa com o aparente silêncio
e demonstre que o Criador não é um espectador passivo diante da maldade humana. Ele está clamando: levanta-te. É a linguagem de alguém que apela ao supremo juiz de todo o universo. Este é o clamor dos oprimidos que, sob a mão do pecador soberbo, encontra na oração a linguagem adequada para buscar o livramento. Essa é a linguagem adequada para buscar o livramento. Levanta-te, Senhor. Então Deus já está vendo. E Ele é o defensor dos desamparados. Nada escapa ao seu escrutínio divino. Cada lágrima derramada, cada ato de injustiça, cada abuso de poder, cada forma de opressão são registrados pelo Senhor. Deus, então, assume para si a defesa daqueles que ninguém quer defender. Aquilo que os tribunais humanos muitas das vezes deixam de fazer, Deus faz perfeitamente. Enquanto o perverso acredita na cegueira divina, a fé reconhece que o Criador já está observando e preparando a retribuição justa no tempo oportuno. A partir do verso 13 e 14, o salmista responde, então, a essa mentira proferida pelo ímpio no verso 11. Tu tens visto. Queridos, o Senhor tem visto. Ele tem visto o seu clamor. Ele tem olhado para a sua casa. Essa afirmação é um dos pilares consoladores do Salmo, estabelecendo que, embora os governos possam falhar, os tribunais humanos possam ser corrompidos ou errar, o olhar de Deus permanece vigilante por toda a terra. Onde o mundo vê abandono, a fé reconhece que o Criador já está observando e preparando a justa retribuição. O verso 14, queridos, descreve uma das mais belas descrições do caráter de Deus. Lá diz o seguinte: a ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. O órfão no mundo antigo representava essa pessoa sem proteção social. Era alguém vulnerável, sem influência, sem poder, sem quem defendesse a sua causa. Não era apenas a respeito de materialidade. Então esse pobre, esse órfão descrito aqui em Salmos 10, ele receberá o auxílio do próprio Deus. Deus vai assumir a defesa. E a partir do verso 15, há uma sentença. Uma das expressões mais fortes do Salmo. Quebra o braço do ímpio e do malvado. Quebra o braço do ímpio e do malvado. Alguns leitores podem olhar para isso e se assustar com essa linguagem e pensar: é vingança? Então aquele ímpio que mora do meu lado, Senhor, quebra o braço dele. Arranca-lhes as pernas. Tira os seus olhos. Um infarto de leve. Só para ele assustar. É só para dar uma alegrada, gente. O braço aqui, queridos, o simbolismo bíblico aqui é que o braço representa força, poder e capacidade de agir. Então o salmista não está pedindo vingança. E principalmente vingança pessoal. Mas sim, o salmista está dizendo e está pedindo para que Deus retire do ímpio a capacidade de continuar praticando o mal. Deus tira deles a capacidade de praticar o mal. Não é vingança. É um clamor para que o opressor não tenha mais meios de oprimir. Para que o corrupto não tenha mais meios de corromper.
teólogo Harris, ele fala o seguinte: o pedido é para que Deus castigue a iniquidade até que ela tenha sido removida completamente. Esse é o apelo ao Supremo Juiz, para que ele realize uma investigação onde nenhum crime seja ignorado e nenhuma injustiça fique encoberta. Por isso que é um pedido por justiça divina. Um pedido por justiça divina. Então, que nenhum crime seja ignorado. Que nenhuma acusação seja esquecida. Que nenhuma injustiça permaneça encoberta. Esse é o apelo. Ou seja, não importa quão oculto ou planejado tenha sido o ato de maldade. Cada afronta contra o desamparado precisa ser registrada no tribunal celestial. Que venha à luz da verdade divina. Que se exponha à impiedade até que ela seja totalmente erradicada. Então, diferente dos sistemas humanos, o salmista apela para a justiça perfeita de Deus. E aqui nós podemos traduzir com 3 pilares fundamentais essa justiça. Incorruptibilidade. Uma justiça que jamais poderá ser comprada por subornos ou privilégios. Imutabilidade, uma justiça que não pode ser manipulada por influências políticas ou retóricas enganosas. Eu não sei quantos estão participando da escola dominical nesses últimos dias. Hoje já é o 4º encontro. Temos falado sobre política, religião. Tem sido ministrado pelo Mateus. E talvez é uma boa oportunidade de você entender melhor como o reino de Deus se relaciona com ideologias e políticas. Infabilidade, uma justiça soberana que não comete erros de julgamento, pois Deus conhece as intenções mais profundas do coração. Pois Deus conhece as intenções mais profundas do coração. E então, nós temos o consolo final. A partir do verso 16, o salmista então vai dizer que o Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. Nós começamos os salmos com uma pergunta. Vocês lembram? Por que, Senhor, te conservas longe? Essa indagação vai refletir, então, esse momento, esse lamento, esse desamparo. Contudo, o texto não termina em desespero, mas com uma declaração solene. O Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei eterno. E essa transição representa essa verdadeira jornada de fé. Um caminho que se inicia naquele vale da perplexidade e culmina no monte da confiança. Nem sempre vamos estar dotados, queridos, de respostas imediatas para os nossos questionamentos. Mas vamos poder encontrar descanso ao contemplar o trono de Deus. O salmista, que começou focado na audácia e no poder temporário dos ímpios, ele agora encerra a sua meditação mergulhado na soberania absoluta do Senhor. O Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei para todo sempre. Essa é a afirmação definitiva de toda a atenção dos Salmos. Embora o ímpio pareça invencível, ele acredite ter o controle total da situação, agindo sem limites, a realidade é outra. O verdadeiro rei nunca deixou o seu trono. O governo de Deus, ele é eterno, ele é imutável. Ele vai contrastando com a natureza efêmera de qualquer poder terreno.
Então, o poder dos homens é temporário. O verso 16 prossegue dizendo: da sua terra somem as nações. Da sua terra somem as nações. O poder do homem é temporário. Ou seja, governantes, sistemas políticos, que parecem hoje inabaláveis, eles são passageiros. Eles são passageiros. Vai passar. Vai passar. Vou voltar a repetir. Vai passar. Essa é a nossa confiança. A história humana, ela não é redigida pelos ditos dos poderosos, mas ela está sobre a mão do Rei eterno. Ele está diante daquele que as nações mais fortes acabam por perecer. A resposta ao silêncio de Deus, a dúvida sobre a distância de Deus no verso 1, ela é dissipada nessa conclusão dos Salmos. O aparente silêncio divino nunca foi sinônimo de abandono ou de desinteresse, mas sim uma percepção limitada que nós temos. Uma percepção limitada sobre a dor humana. Novamente, João Calvino ele observa que Deus pode retardar sua intervenção para realizar propósitos mais profundos. E que essa demora faz parte da sua soberania, jamais indicando esquecimento. É uma fé exercitada pela espera. Os períodos de espera são ferramentas de amadurecimento espiritual. Por vezes, quando a justiça é imediata, a fé corre o risco de ser superficial. Deus sabe tratar do nosso coração. Na espera, o crente aprende a confiar não apenas no que Deus faz, mas em quem Deus é. Mas em quem Deus é. Então o salmista, que antes buscava o paradeiro de Deus, agora repousa na certeza de que Deus o ouve. Então Deus ouve o clamor dos humildes. Verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. E aqui há um contraste, porque enquanto o ímpio presumia que Deus não via e que ninguém pediria contas, o salmista declara que o rei não apenas vê, mas ouve e até os desejos mais profundos do coração dos aflitos. Então Deus ouve. E ao fim, nós temos de que o homem da terra não mais espalha o terror. E o encerramento dos Salmos coloca o opressor em sua devida perspectiva. Para que o homem que era a terra já não inspire terror. O ímpio, que parecia um gigante invencível, capaz de desafiar até os céus, é revelado como alguém frágil, feito de pó e mortal. Embora ele se comporte como um Deus, ele continua sendo da terra. Ele continua dependente inteiramente do sopro de Deus. A justiça divina, então, garante que a violência do homem mortal não terá a última palavra. Não terá a última palavra. Essa é a garantia. Sofremos, mas Ele nos vê. Clamamos, e Ele ouve. Oramos, e Ele responderá. Mas o que nós, então, fazemos com tudo isso, como igreja? Então, eu proponho uma aplicação cristológica para a nossa conclusão, que é essa tensão entre transcendência e imanência. É o Cristo que veio e habitou entre nós. É o Cristo que veio e habitou entre nós. Durante o ministério terreno de Jesus, ele foi alvo direto de constantes
momentos de tensão. Ele foi alvo de arrogância, ele foi alvo de perversidades. Ele foi alvo. Então ele sabe pelo que você está passando. Ele foi submetido a um sistema onde ele foi perseguido pelos poderosos, onde ele foi falsamente acusado, onde ele foi humilhado e ridicularizado. A multidão zombou da sua realeza. Então, tudo pelo que você está passando, o nosso Senhor já passou. Então, provavelmente, uma aplicação comunitária seja necessário para nós, de entendermos como igreja, como nós podemos ser instrumento de justiça. Como nós podemos ser instrumento de justiça? Como nós que estamos, então, recebendo essa verdade, como nós podemos atuar de maneira justa? E aqui é nós. Não é apenas o Fernando. Então, a igreja deveria ser como esse instrumento de justiça. Esse vocatio et missio, ou seja, a dualidade de ser chamada, vocatio, por Deus para a salvação e enviada, essa missio para o mundo. Então nós não podemos sair daqui hoje pensando, que bom que os nossos problemas então estão resolvidos. Não. Então nós temos que sair daqui hoje dizendo, que bom que os nossos problemas estão resolvidos, e que bom que eu também tenho esperança para ministrar a vida dos outros oprimidos. A ministrar a vida daqueles outros que sofrem. Então essa ética cristã, ela é moldada por este salmo. E esse lamento pessoal, ele precisa se tornar um lamento corporativo. Nós precisamos lamentar. A igreja tem que agir diante da injustiça. A comunidade de fé deve seguir o modelo do salmista, levando um clamor, ou levando o clamor dos oprimidos ao tribunal divino, através da oração, da intercessão, reconhecendo que há uma autoridade superior a qualquer sistema humano corrompido. Essa igreja, então, precisa nascer e ser esse instrumento de justiça divina, como se Deus posiciona como defensor do órfão. A igreja, então, é chamada a ser voz e mão de Deus na terra, protegendo os vulneráveis e desprotegidos. Protegendo aqueles que não possuem influência social para a sua própria defesa. Então o salmista vai ensinar que essa verdadeira espiritualidade, ela é comunitária, ela não ignora o sofrimento alheio. A igreja deve ter um espaço onde a indignação contra o mal é purificada pela oração. Evitando que o desejo por justiça se transforme em vingança pessoal, lado B, lado C, lado X. A igreja precisa focar na restauração da dignidade humana. Eu tenho sido muito impactado por um teólogo holandês chamado Gilbertus Boetius. Tenho algumas obras dele lá em casa. E ele praticamente foi um dos pioneiros dentro do que nós chamamos de missiologia protestante. E Boetius vai trabalhar justamente isso. A natureza dessa igreja missional. Onde essa igreja, então, ela se define a partir do seu chamado e também da sua missão. Então, quando nós falamos sobre essa dualidade, nós definimos aqui que isso não é apenas uma atividade que a igreja tem que ter. Atividade social. A igreja tem uma atividade social. A igreja faz coisas sociais. A igreja vai dar, no inverno, roupas. Não. Boetius vai um pouco mais além, ele diz que isso é a própria essência do que é ser igreja. Isso é a própria essência do que é ser igreja.
Piper, em seu livro Uma Vida Voltada para Deus, ele argumenta que a igreja não deve ser apenas uma instituição espiritualista, mas um corpo que demonstra a justiça de Deus na prática. Reforça que a verdadeira espiritualidade cristã é aquela que não ignora a injustiça, mas que, movida pela esperança no reino, se coloca ao lado dos necessitados. Eu não poderia deixar de terminar esse sermão se não citar Keller. Keller, no seu livro Justiça Generosa, diz o seguinte: o evangelho genuíno, compreendido, quebra o coração do crente pelas mesmas coisas que partem o coração de Deus: pobreza, opressão, abuso. E defende que quando os cristãos compreendem que foi salvo pela justiça sacrificial de Cristo e que morreu para nos defender no tribunal divino, ele é naturalmente impelido a ser um agente de justiça para outros. Sabe, queridos, eu realmente desejo encorajar você nessa manhã a olhar para esses salmos e sair daqui com muito desejo de ser resposta. Não porque você foi respondido, mas porque você tem a oportunidade de responder a outros que sofrem. Então o texto vai terminar: Senhor é Rei eterno, e da sua terra some as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que era a terra, não volte a espalhar terror. Eu lembrei de uma história, queridos, e essa história não aconteceu aqui no Brasil. Esses são relatos que a gente acaba ouvindo de todas as partes do mundo onde o evangelho tem sido pregado, mas esse relato em especial, ele tocou muito meu coração. Foi na parte da África mais oriental. Um grupo de missionários esteve ministrando em um culto. E nesse culto, eles fizeram uma espécie de 3 dias ali, ministrando o evangelho, a palavra. Mas um deles testemunhou que uma mulher, que era de uma outra aldeia, ao ouvir que tinham missionários pregando, uma jovem, ela sofreu de paralisia infantil, então perdeu parte dos movimentos das pernas. Mas naquele dia ela escutou a respeito desses missionários que estavam pregando. E ela falou para o pai dela: pai, me leva lá, eu quero ouvir esses missionários pregar. Me permita ouvir sobre o que eles estão falando. Quem sabe eles podem trazer uma nova realidade para nós. E era aquela família muito humilde, simples, pobre. Típica realidade africana que conhecemos. E então, o pai responde para ela de forma muito abrupta: eu não vou te levar para ficar ouvindo mensagem desses tais cristãos. E esse missionário conta que essa menina, impelida por um desejo muito forte, ela então começa a sua caminhada, se arrastando até onde estavam esses missionários pregando. Foram mais ou menos uns 5 quilômetros que ela percorreu, se arrastando. O pessoal da hospitalidade, que estava à frente da igreja, quando ela chega, o cenário que eles descrevem foi de uma moça que vinha se arrastando, estava bem suja, seus cotovelos estavam sangrando, havia marcas de lama por todo o seu corpo. E eles perguntaram para ela: por que você está fazendo isso? A gente podia ter ido até a sua casa. Talvez a gente
tivesse dado um aviso, um recado. Mas o clamor por justiça era tão grande no coração daquela jovem que ela não podia esperar. Sabe o que isso nos mostra, queridos? O órfão, o oprimido, eles estão clamando. Eu oro muito para que a gente se torne uma igreja em que eles venham bater aqui na porta. Eu oro muito para que os nossos problemas sejam justamente em como apoiar e sustentar aqueles que são injustiçados. Eu oro muito para que o presbitério tenha grandes problemas. Como faremos para abençoar mais? Como faremos para apoiar mais? Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. O Evangelho tem atraído, queridos. O Evangelho tem atraído. O Evangelho tem falado para essas pessoas que há uma esperança. Nós temos que sair daqui hoje dizendo, nós cremos nessa esperança. Aqui na igreja nós temos o Ser Família e que, de verdade, eu espero que você, o mais rápido possível, busque informações sobre como se envolver, sobre como participar, sobre como ser um agente multiplicador. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã. Sabemos, Deus, que estar diante do Senhor e das suas verdades é extremamente difícil, porque nós reconhecemos que há em nós maldade, há em nós essa depravação. Mas também reconhecemos, Deus, que um coração quebrantado, contrito, diante do Senhor, o Senhor não despreza. E é dessa forma que nós chegamos aqui nessa manhã. Com o nosso coração quebrantado, contrito diante do Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor, Deus, que se nessa manhã há alguns que se identificaram como esse ímpio, que estão afastados do caminho do Senhor, eu oro pedindo ao Senhor que os traga de volta. Eu oro pedindo ao Senhor, Deus, que estes possam reconhecer os seus maus caminhos e possam voltar urgentemente para a presença do Senhor. E eu também oro nessa manhã, Deus, por todos aqueles que sentem essa opressão, sem ter a possibilidade de fazer algo, sem conseguir, talvez, mudar a sua realidade. Eu oro, nós apelamos ao tribunal divino. Deus, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Sejam situações de perseguição, na saúde, problemas familiares. Deus, levanta-te. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Esse é o clamor nosso nessa manhã, Deus. Confiantes de que o Senhor está olhando e está ouvindo, Deus, a nossa oração. Em nome de Jesus, Deus.